Prezados alunos do curso especial de formação de sargentos, vamos iniciar agora uma revisão que, para mim, na verdade, é uma oportunidade de reforçar conhecimentos para que vocês, como sargentos, possam prestar o melhor serviço possível à nossa comunidade. O sargento hoje ele tem uma importância fundamental na nossa estrutura organizacional. Haja vista que a maioria dos municípios que nós temos no nosso estado são comandados por sargentos. Então, a nossa função nesse processo de formação de comandante ela é extremamente importante e, por isso, dedico mais esse tempo aqui a vocês para que estão finalizando agora essa importante etapa profissional e daqui uns dias estarão no front, né, prestando serviço à nossa comunidade. Vou fazer uma revisão e vai ser extensa. Vai ser extensa. Quem assistir essa revisão até o final, não tenho dúvidas de que terá condições plenas de fazer uma excelente prova em que pese esse não ser o nosso principal objetivo. Não é a prova, é uma mera etapa importante no processo de formação profissional de vocês. O objetivo principal aqui é reforçar os conhecimentos da nossa disciplina para que vocês tenham daqui uns dias plenas condições de aplicar esse conhecimento na sua atividade profissional. Então, primeira dica que eu dou, a nossa prova ela tem um viés de aplicação do conhecimento, viés prático. Eu não costumo elaborar provas cobrando coisas que sejam decoradas. Eu procuro elaborar provas que cobram a absorção do conhecimento adquirido, muito aliado à prática da atividade policial. E, obviamente, como vocês, a prática da atuação do sargento daqui uns dias junto à nossa sociedade. Então, tenham isso em mente. O que eu vou cobrar de vocês na prova? Eu vou cobrar de vocês a aplicação do conhecimento. A aplicação do conhecimento. Eu separei aqui algumas questões que eu já elaborei de provas passadas para que vocês entendam a estrutura da prova. A prova é uma prova extensa, porque eu busco trazer uma contextualização, são situações reais, não são situações fantasiosas, situações que a gente vivencia no dia a dia, que eu estou cansado de vivenciar as pessoas tendo aí, aonde eu quero ver se diante daquela situação, com base nos conhecimentos nós adquiridos na disciplina, vocês como sargentos têm condições de aplicar. Então, beleza? É essa a primeira finalidade. E qual que é a minha grande preocupação, senhores, nos últimos anos, por conta da visão, da função que eu exerci na instituição e por estar trabalhando como docente há tanto tempo, eu tenho. A minha grande preocupação é na consolidação do conceito de polícia comunitária. Porque enquanto o conceito de polícia comunitária ele não for realmente entendido, compreendido, ele não será aplicado. Não será aplicado. Nós vamos continuar vendo ações distorcidas, rotuladas como sendo polícia comunitária e que, de fato, não é polícia comunitária. Então, assim, eu sempre que posso, eu tenho batido nessa tecla. Na unidade 1 do curso de vocês, eu tentei reforçar bastante isso. Então, nos cursos em que eu tenho tido a oportunidade de coordenar recentemente o curso de soldado, o CFS, o CASP, a minha conversa com os professores, ela tem sido muito voltada nesse sentido. Eu sempre digo que se, ao final da nossa disciplina, os policiais eles tenham clareza do que é polícia comunitária, eu me dou por satisfeito. Porque não adianta nada a gente colocar uma série de outros conteúdos, mobilização social,
atuação em rede, falar de todos os serviços que a gente tem, da base, de EPA, patrulha rural, patrulha escolar, Conselho de Segurança Pública. Não adianta nada disso se vocês não compreenderem a aplicação disso de forma correta dentro do conceito correto de polícia comunitária. Então, prestem bem atenção. A prova, ela vai cobrar muito de vocês este conhecimento. Vai cobrar de que vocês compreendam polícia comunitária como uma estratégia organizacional, fruto de um processo que foi evoluindo ao longo do tempo e que muito provavelmente daqui a um tempo, obviamente, continuaremos evoluindo, surgirá novas estratégias que vão aprimorar essa estratégia da polícia comunitária face às transformações da sociedade. Como eu digo, a polícia, eu falo a polícia, mas na verdade eu falo o Estado. O Estado, ele acompanha o processo de transformação da sociedade, ou a sociedade impulsiona a transformação do Estado à medida em que ela evolui. Então, senhores, entendam que a polícia comunitária é uma estratégia que aperfeiçoou ou que busca aperfeiçoar uma estratégia anterior, agregando elementos, não substituindo, mas agregando elementos. Então, quando a gente começa a discutir polícia comunitária como eras, entender as estratégias a partir das eras policiais, são diferentes. Nós temos a era política, depois nós tivemos a era da reforma, a era profissional, até que a gente chega numa era de resolução de problemas da comunidade. Essa divisão, ela é didática, ela está na nossa cabeça. Nós temos alguns marcos históricos que nos permite colocá-los como um diferencial dentro da evolução dessa história. Mas isso aí é didático. Na verdade, as coisas vão acontecendo de maneira natural. Então, talvez nós já estejamos até passando por uma nova era, mas que atualmente a gente não tem condição de fazer uma análise de todas as circunstâncias, mas provavelmente nós podemos estar numa era em que no futuro será rotulada ou nomeada como a outra era, a era da inteligência digital, a era da inovação, e nós já estamos no processo. Então, entendam isso. Então, quando nós temos uma era onde não se exigia nenhum tipo de capacitação policial, é porque nós estávamos numa era onde não tinha um foco definido de atuação policial. Qual que era a atuação policial? Era o que era necessário dentro da visão de um mandatário local. Então, o policial, ele era qualquer pessoa que era pega, era executada, né, dentro de uma habilidade especial que ela tinha, de uma característica física, de uma disponibilidade em atender a demanda do mandatário local, e ele cumpria um papel diverso, fazia de tudo. Quando eu falo na era política, não tinha estratégia. Lembra disso? Era política, não tem estratégia. Por quê? Porque não tem um foco de atuação definido. A polícia, ela faz de tudo. Costumava dizer que era a mão de obra barata do Estado. Então, precisava capinar, manda a polícia lá, vai capinar. Precisa vacinar cachorro, manda lá. Precisa cobrar imposto, manda a polícia lá cobrar imposto. Precisava fazer troca de luz nas ruas, manda a polícia fazer lá. Vai fazer o quê? O que era de vontade do político, não tinha estratégia policial. Entendam bem isso? Entenderam? Então, não tem estratégia. Só que a medida... E a sociedade? Como a sociedade era? Durkheim, ele fala que o crime... A gente sempre, quando pensa em atividade policial, a gente relaciona a atividade policial ao crime, né? Ao combate ao crime, que foi uma ênfase depois que impulsionou a reforma. Durkheim fala que o crime, ele sempre existiu em todas as sociedades. O crime, ele é um desvio a um padrão médio estabelecido pela maioria das pessoas da comunidade, que é reprovado. Então, a sociedade, ela apresenta um padrão médio de comportamento. Então, aquele que apresenta um desvio a esse padrão de comportamento médio, né, e esse desvio, ele é reprovado naquele momento,
Isso é o crime, né? Então, o crime ele é natural. O crime é natural porque ele é presente em todos os lugares, em toda a sociedade, porque sempre teremos aqueles que vão fugir ao padrão de comportamento médio da sociedade. Então, acabar com o crime não pode ser nossa missão, porque senão nossa missão seria uma missão impossível. O Durkheim fala que o crime ele é natural, ele inclusive é útil e necessário na medida em que aqueles que cometem esse desvio, eles são punidos, e o fato deles serem punidos, isso reforça naqueles demais indivíduos que, porventura, também poderiam ter a intenção de cometer o mesmo desvio, a não cometer, alinhando seu comportamento ao comportamento médio da sociedade. Considerando que esse comportamento médio da sociedade são aquele conjunto de atitudes que vão propiciar uma melhor convivência social, quanto maior a quantidade de indivíduos aliados a esse conjunto de atitudes que propiciam uma melhor convivência social, melhor é para a sociedade. Então, e aí nós chamamos isso de coesão social. Quanto maior a quantidade de indivíduos que se alinham a esse padrão médio estabelecido pela sociedade, maior a coesão social. Quanto maior a coesão social, então maior as condições de vida com qualidade naquela sociedade. Então, quando um indivíduo ele comete o desvio, ele está, de certa forma, quebrando essa coesão social. Quando é somente o indivíduo que comete um desvio e esse desvio ele é corrigido, isso vai fazer, e o fato da correção desestimular com que outros também cometam os desvios, isso reforça a coesão social. E se está reforçando a coesão social, está fazendo com que a nossa sociedade tenha condições melhores de sobrevivência. Qual é o risco? De um indivíduo cometer um desvio, depois começar outro indivíduo cometer o desvio e não acontecer nada. De repente, nós temos vários indivíduos que estão cometendo esse desvio, que aqui nós podemos, os desvios que são altamente reprováveis frente aos valores daquela sociedade dentro daquela época. Então, isso é algo que varia de acordo com o tempo e o lugar. Não é algo padrão no mundo inteiro. Então, vai variar de acordo com o tempo e o lugar. Mas que nós temos como padrão no mundo inteiro a necessidade de ter uma sociedade coesa, de um conjunto de indivíduos que compartilham desses mesmos valores, considerando que esses valores são as condições necessárias para que eles vivam bem em sociedade. Então, se a gente tem uma quantidade grande de indivíduos que começam a cometer desvio, nós temos cada vez mais uma fragmentação da coesão social. E quanto maior essa fragmentação, a redução da coesão social, pior vai ficando as condições de uma vida com qualidade na sociedade. Percebam isso? Então, numa era política, nós tínhamos um cenário onde não havia grandes desvios cometidos pelo indivíduo. Então, não tinha o porquê isso se transformar numa preocupação social. Então, mas nós chegamos em determinada estágio da nossa sociedade, e aí nós temos diversas teorias que tratam sobre isso, né? Eu vou citar simplesmente uma delas aqui, que é a que tem a ênfase maior nessa abordagem, que fala da teoria ecológica, que fala que a criminalidade, não o crime em si, mas a criminalidade que é diferente do crime. O crime é isso, é esse desvio ao padrão médio de comportamento de uma sociedade que é altamente reprovado, né? E por isso merece um tratamento especial, que é a aplicação de uma sanção, para que a sanção sirva para desestimular outros que tenham a intenção de cometer esse mesmo ato a não cometer, fazendo então com que a sociedade como um todo ela se permaneça coesa. E quanto mais coesa a sociedade, melhores as condições para uma vida de qualidade, que é o que nós desejamos em vida em sociedade. Mas determinado momento da história, fruto de alguns movimentos, né, como a migração de pessoas do campo em busca de melhor oportunidade nos centros urbanos, nas cidades, nós começamos a ter uma mistura de pessoas com comportamentos diferentes, misturando em um mesmo local, gerando então uma desorganização social.
E juntamente com essa desorganização social, como essas pessoas começam a se aglomerar em locais onde a capacidade de absorção física do espaço é limitada, nós também tivemos uma desorganização física. Então, são muitas pessoas chegando num lugar que não tem a capacidade de absorver esse conjunto de pessoas que chegam, e aquelas que primeiro chegam, elas conseguem se alocar no mercado formal de trabalho, elas conseguem emprego em fábricas, em tudo aquilo que era o atrativo, né, dada a criação de um centro urbano, né, e por isso ela consegue se manter vivendo. Mas chegado um tempo que se esgotam essas oportunidades legítimas, mas as pessoas não param de chegar, e aí elas começam a fazer ocupações em atividades mais marginais, subalternas, elas começam como a limitação física ela é imposta, ela começa a ocupar áreas periféricas desses locais, e aí começa a surgir um novo fenômeno fruto dessa desorganização físico-social, que é a criminalidade. A criminalidade é a concentração do crime, ou seja, é o aumento do volume de desvios que começa a acontecer numa mesma região, dado um período do tempo. Aí começa a se ter uma grande preocupação, porque para fazer frente a esse fenômeno que surge, aumento de crime, né, aumento dos desvios, e aumento do desvio que eu falei gera aquela consequência de fragmentação da coesão social. E quando há essa fragmentação da coesão social, a condição das pessoas terem qualidade de vida diminui. Então, para fazer frente a essa realidade, surge a necessidade, então, de ter uma instituição própria, capaz de fazer um combate profissional à criminalidade. Então, combatendo o crime, nós visamos combater o fenômeno maior, que é a criminalidade, a concentração do crime. Aí, nessa época, já não servia mais aquele policial desqualificado, pego de qualquer jeito, de acordo simplesmente com as suas características. Nós tínhamos que ter, então, uma tropa selecionada e especializada, um serviço profissional para fazer frente dessa demanda que surgia. E aí nós temos, então, uma outra era. Qual é a nova era que surge? Uma era da reforma e da profissionalização. Então, recordando, na era política não havia estratégia. Agora nós estamos numa outra era frente a essa demanda que surge. Qual a era que é? Uma era profissional. Uma era da reforma policial. Fala, agora nós precisamos selecionar, precisamos capacitar, precisamos investir em equipamentos para que esse corpo profissional ele consiga fazer frente a essa demanda social dessa época, que é fazer o combate profissional ao crime, visando a redução da criminalidade. E isso vai ser feito através de uma estratégia. Qual é a estratégia? Policiamento profissional. Então, não pode ser amador, tem que ser profissional. E aí nós estamos falando mais ou menos, igual eu falei com vocês, a gente tem alguns recortes, né, alguns marcos históricos, mas isso é uma evolução constante, permanente, que só a título de estudo a gente consegue fazer algumas fragmentações. Isso por volta de 1930. 1930, Revolução Industrial, êxodo rural, as pessoas indo para o centro, tendo aquela conflagração de pessoas acumulada no mesmo lugar, algumas têm oportunidade, outras não, e quem não tem, tem que ter, alcançar os mesmos resultados de quem tem, e se ela não tem acesso aos meios legítimos, ela vai buscar ter acesso através dos desvios. Isso é uma outra teoria, chamada teoria da anomia de Robert King Merton, que fala-se que as metas sociais elas foram impostas da mesma forma para todos. E hoje a gente pode ter essa visão. Olha, todo mundo hoje, quando perguntar o que você pretende da sua vida, vai falar, olha, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma boa condição de estudo, eu quero ter saúde para minha família, eu quero fazer uma viagem por ano. Mas os meios legítimos para que você alcance as suas metas sociais, e a meta social é igual para todo mundo. Se eu perguntar isso para uma pessoa da classe alta, ela vai falar isso. Se eu perguntar para a classe média, tende a falar isso. Se eu falar isso para o morador mais humilde da região mais humilde, o que você quer, meu filho?
ele tende a falar isso também. Ou seja, a meta social é a mesma para todo mundo. Mas e os meios para alcançar as metas? Quem tem um emprego bom, quem tem uma família com condições, né? Quem tem uma habilidade diferenciada, por exemplo, o cara é jogador de futebol, então o cara foi contratado rapidamente para o clube, já passa a receber um salário. O cara é um artista, né? Quem tem uma habilidade especial, ele vai conseguir tudo isso pelos meios legítimos aos olhos da nossa sociedade atual. E quem não tem acesso aos meios legítimos para alcance? Então ele vai tentar alcançar, porque o alcance é a meta de todos. Se ele não consegue de forma legítima, ele vai buscar de forma ilegítima, cometendo desvio, ou seja, cometendo muitas vezes crime para ser um ser social dentro dos valores da nossa sociedade atual. Vejam bem que pensar polícia comunitária, pensar polícia no geral é algo muito complexo, não é tão simples assim, igual a gente costuma pensar. Então, dentro desse cenário de aumento da criminalidade, as pessoas buscando atingir as suas metas sociais, algumas de forma legítima, outras tantas que não têm acesso de forma ilegítima, era necessário um corpo profissional. Então, na era da reforma, a primeira estratégia adotada é o policiamento profissional. E dentro disso, a primeira preocupação é ter um processo de seleção, é ter um salário fixo. Antigamente não tinha salário. O policial não tinha salário. Às vezes recebia recompensa, alguma outra forma de pagamento, mas a preocupação em dar um salário, dar uma estabilidade, dar uma capacitação profissional, um treinamento adequado, surgimento das academias de polícia, onde eles pudessem ir para lá, né, e se capacitar para fazer frente à criminalidade, o combate profissional ao crime. A preocupação era combate profissional ao crime, visando atacar o fenômeno da criminalidade. Nesse cenário, a polícia ela tinha um foco de atuação que não tinha antigamente. A polícia fazia um serviço social amplo, era próximo da comunidade, estava ali, não fazia de tudo, estava lá, era acessível. Mas fazia um policiamento amplo, agora não. Agora a polícia ela tem um foco de atuação. Qual que é esse foco de atuação? Combate ao crime, visando a redução da criminalidade. Qual a estratégia adotada? Policiamento profissional. Vamos recrutar os melhores, vamos capacitar os melhores, vamos investir em armamento, equipamento, vamos investir em tecnologia. Olha, nessa época, imaginava-se que quanto menor o tempo de resposta, quanto maior a capacidade da polícia chegar ao local de incidente, mais eficiente ela seria. Então vamos pensar numa forma de acionamento rápido, tridígito, viatura, rádio, ligou 3 números, emergência policial, acionamento, surge esse fenômeno que foi o rádio patrulhamento, que tem no mundo inteiro. O rádio patrulhamento, a junção da tecnologia da época, que era viatura, rádio, comunicação. Um avanço muito grande. A polícia ela cresce muito grande com esse foco de fazer o combate profissional ao crime. Só que chega um tempo que mesmo com tudo isso, eles começam a pensar, o foco então, repressivo. Chega um tempo que mesmo com tudo isso, eles percebem que faltava algo, era preciso aprimorar essa estratégia profissional. E como que eles vão buscar o aprovisionamento? Olha, não adianta só a gente ter esse monte de policial treinado, capacitado, não adianta ter viatura, rádio, se a gente não conseguir empregá-los de forma estratégica. E como que nós podemos fazer isso? Olha, colocando aonde acontecem os fatos ou próximo de aonde acontecem os fatos, porque quando acontecer, nós vamos conseguir ter uma resposta mais rápida e eficiente. Nós vamos conseguir chegar mais rapidamente ao local de incidente. Então, vem uma outra estratégia, que é o policiamento estratégico. Que é pegar esse conjunto de tecnologias, policiais capacitados, e empregá-los de forma mais racional. Menos, porque antes, como que era empregado? Tinha uma ênfase muito grande na aleatoriedade. Então, os policiais eram concentrados em delegacia. Por mais que eu vou me demorar aqui, que eu tento passar essa visão mais completa para vocês, eu não vou conseguir aprofundar muito
em tudo isso. Na nossa disciplina, vocês podem ler essa característica. Né? Era um policiamento centralizado, burocrático, dali saíam as viaturas, saíam os recursos que ficavam no terreno de forma aleatória, aguardando o incidente para que, quando fossem acionados, pudessem chegar e dar uma resposta. Então, o que se tenta fazer com base no policiamento estratégico? É organizar a forma de emprego da polícia, tornando o emprego dos recursos de forma mais racional, mapeando os locais onde teria a maior probabilidade de incidência dos delitos, dos desvios, e colocando-os desta forma. Então, empregando eles de forma estratégica. Porque, sabendo aonde que estava maior era a chance de acontecer o delito, se eu colocasse meu recurso ali, ele teria um tempo de resposta menor. Mas qual era o foco? Mais uma vez, o foco era a repressão. Continuava sendo a repressão. Ele simplesmente, a evolução da estratégia, do policiamento estratégico, da estratégia estratégico dentro da era da reforma, era corrigir aprimorar, vamos dizer, corrigir não, aprimorar o policiamento profissional, organizando melhor o emprego dos recursos e dos homens que haviam naquela época. Só que aí chegou-se à conclusão de que ficar só atuando nas causas, só atuando nos incidentes, não estava surtindo o efeito necessário, que era necessário entender como que os fenômenos aconteciam e passar a atuar na origem do problema. Então surge uma preocupação de atuar nas causas e não somente nas consequências. E aí nós vamos para uma nova era. Qual é a era? A era de resolução de problemas. A era de resolução de problemas. Dentro dessa nova era de resolução dos problemas, há um aprimoramento do policiamento estratégico, agregando conhecimento de forma que pudesse atuar, ter uma atuação com foco nas causas dos problemas. Então, há uma preocupação já na prevenção. Então, o primeiro marco que nós vamos ter na era do policiamento orientado na era de resolução de problemas, a primeira estratégia, ela passa a ser o policiamento orientado para o problema. Porque aí a polícia ela busca dar resposta não só através do combate ao crime, redução de tempo de resposta, quanto antes nós chegarmos melhor, não só em relação a isso, mas estudando o fenômeno, e aí entra uma carga muito grande de cientificidade na atuação policial, há um avanço do estudo muito grande em nível global para que a polícia pudesse aprimorar nesse sentido. Tem uma pesquisa muito importante que foi desenvolvida em Kansas, nos Estados Unidos, né, que ela vem justamente se contrapor a alguns mitos até então que eram colocados como sendo verdade, ou seja, o aumento de policiais é eficiente no combate ao crime. Eles demonstram que não é o aumento dos policiais, mas sim o emprego eficiente dos policiais, principalmente pensando numa atuação mais profunda que permita identificar as causas dos problemas e desenvolver um trabalho voltado às causas dos problemas, não só o incidente. Então sai daí o policiamento orientado para o problema, como uma estratégia a ser adotado dentro dessa nova era, que é a era de resolução de problemas. Eu quero muito que vocês consigam entender, não para a prova, para a vida de carreira de policiais de vocês, que isso o que nós estamos colocando aqui na nossa disciplina é fruto de um processo de evolução histórico. E o policiamento orientado para o problema, ele é um avanço enorme. Hoje nós temos o policiamento orientado pela inteligência policial, né? E para que tudo isso, com tecnologia e tudo? Para atuar nas causas e não nas consequências.
Só que depois vem um incremento ao policiamento orientado para o problema, uma nova estratégia que passa a perceber o seguinte: olha, tudo bem que nós vamos atuar com foco nas causas, buscando a resolução dos problemas na sua origem e não somente nas suas consequências. Mas, aonde que estão os problemas? Quem vivencia os problemas? Os problemas acontecem na sociedade, na comunidade. Quem que tem vivenciado esse problema? As pessoas da comunidade. Eles que estão lá vivenciando os problemas. Ora, então, é importante que as pessoas que vivenciem o problema, as pessoas que estão lá, que conhecem o problema, elas possam participar desse processo de identificação e, mais do que identificar, ela pode priorizar qual é o problema que mais aflige e mais, ela pode ser uma parceira da instituição na busca de resolução dos problemas. Então aí vem uma nova estratégia que é de polícia comunitária. Então, a polícia comunitária é uma estratégia que vem agregar ao policiamento orientado para o problema. Em que sentido? No sentido em que, para atacar os problemas, eu vou considerar aqueles que vivenciam e que sofrem o problema. Qual é o problema que você está passando? Se você está passando por esse problema, quais conhecimentos acerca dele você tem? E mais, se você tem interesse na resolução desse problema, de que forma você pode me ajudar? E quando eu falo me ajudar, o Estado, porque tem um outro elemento fundamental, principalmente quando nós passamos a pensar de forma preventiva. E descobrimos que os problemas são multicausais. Então, não são problemas em que a atividade policial por si só é capaz de solucionar. Por ser multicausais, é necessário que tenha um conjunto de instituições, um conjunto de forças trabalhando de forma integrada para resolver esse problema. A polícia, ela é aquela parte mais acessível do Estado, é, por esse motivo, a mais acionada, mas não é responsável por tudo. E é muito bom a gente falar isso, porque às vezes tem essa impressão de que polícia comunitária é abraçar todos os problemas da comunidade. E não é, é muito pelo contrário. A polícia comunitária é a gente sabe, primeiro entender o que é a polícia comunitária, que é uma estratégia que vem agregar ao policiamento orientado para o problema, na medida em que a comunidade ela passa a ser envolvida no processo, desde a identificação, priorização e durante uma parceria na busca de resolução para os problemas. E mais, sabendo que os problemas são complexos e multicausais, que se faz necessário o envolvimento de outros órgãos públicos e privados. Polícia comunitária é isso. É a busca de participação, é a busca da resolução do problema com participação social e envolvimento de outros órgãos públicos e privados. É isso, é uma estratégia que nós estamos tentando implementar agora. E nós temos uma série de falas de quem... E assim, percebam que quem não entende isso, sargentos, eu peço que vocês compreendem isso muito bem, começa a ter uma série de situações rotuladas como polícia comunitária que não são, e que o fato disso ser colocado como sendo polícia comunitária e não sendo, acaba reforçando a rejeição que as pessoas têm dessa estratégia, que é uma estratégia fantástica. Fantástica. O que aconteceu? Então, quando se começa a pensar nessa estratégia, a primeira ideia que vem à cabeça, então, é o seguinte, olha, então, nós precisamos trabalhar junto com a comunidade. Só que existe um distanciamento, há diversos fatores históricos, culturais, que fizeram com que a polícia ela estivesse distante da comunidade. E não é só aqui, viu? É uma crise de legitimidade, é a forma com que, por diversas vezes,
durante a sociedade foi empregada a polícia, às vezes na defesa de interesses de uma elite, de um grupo pequeno em decorrência de uma grande, da sociedade em si. Não estou falando do Brasil. No Brasil também pode ter ocorrido. Estou falando num contexto geral das instituições policiais no geral. Fizeram com que a sociedade ficasse afastada da polícia. E agora, com essa nova estratégia, nós temos necessidade, então, de aproximar. Porque como que eu vou estabelecer uma parceria com essas pessoas para que ela me auxilie na identificação, na priorização e na busca de resolução dos problemas se essa pessoa não confia? Se nós não somos legitimados para isso perante essas pessoas. Olha o desafio. Então, primeiro, então, nós temos que pensar numa estratégia de aproximação com essa comunidade. E pensando nisso, que diversas iniciativas foram desenvolvidas em vários locais, no Brasil inteiro, em diversos locais do mundo, querendo desconstruir uma imagem da polícia, fazendo que tivesse uma imagem que fosse mais aceitável socialmente, para que a partir dessa aceitabilidade pudesse ter uma maior legitimação da instituição policial, para que, a partir de então, fosse possível o desenvolvimento de um trabalho conjunto no sentido de identificar, priorizar e resolver os problemas. Percebe? Então, o que começou a fazer? Vamos fazer uma ação aqui social junto à comunidade. Vamos fazer a sociedade está com alguma dificuldade, está passando fome. Vamos fazer uma campanha solidária aqui para poder matar a fome da sociedade. É a polícia que vai fazer isso. Bacana, muito bacana. Né, para quebrar essa imagem aqui. Vamos desenvolver alguma ação conjunta em que nós podemos colocar o nosso policial junto com a comunidade, integrada à comunidade. Vamos fazer aqui uma oficina aonde nós vamos conseguir desenvolver um trabalho que fosse aprazível para a comunidade, para que a comunidade ela começasse a desconstruir uma imagem negativa da polícia, para que a partir daí pudesse ser desenvolvido. Então, aí vem, né, distribuição de alimentos, sopa, diversas ações sociais. Eu vou criar aqui, então, na minha unidade policial, um programa que eu vou trazer os meninos para praticar esporte aqui, com a polícia. Então, vai ter o policial junto com a comunidade, praticando esporte, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Isso tudo começou a ser colocado, mas qual é o problema? E é onde eu sempre insisto que nós precisamos evoluir. Isso foi sendo feito e sendo rotulado como sendo polícia comunitária. E aí nós temos que entender também outras visões, né? De pessoas que tinham uma pressão por dar uma resposta. Nosso problema é combater o crime. E é combater o crime, combater a criminalidade. E a essência da nossa atividade é essa, né? Do exercício do controle formal, visando a manutenção da coesão social, para que a partir daí as pessoas tenham condições de ter uma vida com qualidade. É o combate aos desvios para a garantia da coesão e a garantia da qualidade de vida. É esse mesmo o nosso ponto que nós devemos atacar. Então, como que eu vou perder tempo fazendo isso na comunidade? É por isso que vem muita resistência. Isso foi sendo colocado, as pessoas abraçaram isso como sendo isso, polícia comunitária. Eu gosto de falar que é uma interpretação metonímia, ou seja, é uma interpretação que pega uma parte pelo todo. Pegar uma parte que era necessária realmente, que nós, nesse primeiro momento em que estávamos desenvolvendo essa estratégia, ou colocando essa estratégia como uma possibilidade de atuação policial, de quebrar a resistência das pessoas, para que a gente pudesse aproximar das pessoas, nos legitimar perante essas pessoas, e que somente a partir de então tivéssemos condições de tê-las como parceira na identificação, priorização e busca e resolução dos problemas. E uma atuação em rede envolvendo outros órgãos públicos e privados. Compreendem isso? Compreende que essa é, na verdade, a grande essência da filosofia e estratégia de polícia comunitária?
Se isso não for compreendido, nós não vamos conseguir avançar em nada. O que acontece é que muitas vezes nós paramos nas estratégias de aproximação com a comunidade, que foi o primeiro passo necessário. Então, nós temos diversos exemplos de excepcionais estratégias de aproximação com a comunidade, de ações que são desenvolvidas junto com a comunidade visando a melhoria da imagem da polícia, a aproximação da polícia, a melhoria da legitimidade da polícia. O problema é que grande parte dessas estratégias, elas encerram aí. É isso por isso mesmo. Aí que está o grande problema. E por isso que eu dou sempre uma ênfase muito grande e eu chego a ter uma interpretação extrema do que isso não é polícia comunitária, isso não é polícia comunitária. Eu tenho um policial lá na minha companhia que ele é faixa preta de jiu-jitsu. Então, nós criamos lá uma aula de jiu-jitsu aberta para a comunidade. E durante a aula é feito lá várias instruções sobre educação, moral, aula de civismo para as crianças. Atendemos as crianças carentes da comunidade. Os pais estão indo lá, adorando, estamos atendendo já 200 crianças por semana. E se me pergunta isso é polícia comunitária? Eu vou fazer alguns questionamentos. O primeiro questionamento que eu faria é o seguinte: qual é o problema que isso está tentando resolver? Por quê? Porque a era que nós estamos é na era de resolução de problema. E dentro dessa era de resolução de problema, nós estamos adotando uma estratégia de polícia comunitária. Então, se você faz qualquer coisa que não tenha por finalidade a resolução de algum problema, é um alerta. Verifique o que você está tentando fazer. Porque hoje, senhores, nós vivemos um momento onde, mais do que nunca, nós temos que primar pela eficiência institucional. Cada minuto de trabalho policial é extremamente valiosa. Cada hora, cada dia de trabalho do policial é extremamente valioso. Nós somos uma instituição cara. E a sociedade ela tem que ter a percepção que nós somos um caro que vale a pena pagar. Tudo que nós fazemos tem um custo. Tudo. Eu pergunto, qual que é o custo? Não custa nada, não. É só o policial que vai lá, inclusive ele é voluntário para fazer isso. Tem custo. A hora de trabalho desse policial tem um custo. É feita onde? Não, lá dentro da companhia nós temos um horário lá, inclusive ganhamos um tatame, colocou um tatame lá. Tem custo. Tem custo. Tudo isso tem custo. E esse custo, ele tem que ser comparado ao resultado para que seja feito se é bom ou se é ruim. Você fez tudo. Qual o problema você está tentando resolver? Eu estou tentando resolver um problema de ociosidade das crianças que ficam lá, e são essas crianças ociosas que são cooptadas pelos marginais para a prática do crime. Falei, ótimo. Aonde está o seu diagnóstico, então, que comprova que essas crianças que você está atendendo, elas estão nessa situação de vulnerabilidade social? Quais são as características das crianças e aonde elas encontram essas crianças que são cooptadas para a prática do crime na sua região? Porque eu estou pensando em estratégia local. Quando a gente fala de polícia comunitária, nós temos um princípio que é da descentralização e personalização do policiamento. É para isso. É para que o policial ele possa conhecer a realidade daquela comunidade, ser reconhecido por ela, e isso facilitar o processo de legitimação do policial naquela região, para que ele consiga estabelecer uma parceria eficiente no sentido de identificar, priorizar e ficar resolvendo os problemas. Então, eu vou perguntar, o seu estudo demonstra isso, que as crianças que você está atendendo são as crianças que estão na área aonde as crianças têm essa possibilidade de ser cooptadas para a prática criminosa, para o tráfico, e aí você conseguiu atingir essas crianças e, em vez de deixá-las ociosas, trazer para cá, para a sua companhia. Você tem esse mapeamento do perfil, esse perfil de vulnerabilidade, você conseguiu fazer esse levantamento? Essa proposta que você colocou, ela atende os pressupostos de necessidade, execuibilidade e viabilidade? Perfeito! Se você tem um diagnóstico que conseguiu fazer isso,
Excelente, você está fazendo polícia comunitária. Agora, se você está fazendo uma ação aleatória simplesmente porque você acha, o problema é o tal do eu acho. Ou de pegar uma boa ideia e replicar essa boa ideia como sendo eficiente em qualquer lugar que ela for aplicada. Então, há uma distinção muito grande sobre isso. Então, quando você, sargento, formar e for lá para a sua unidade e se deparar com algum problema, antes de você chegar lá com uma ideia pronta, porque geralmente o que acontece é isso, as pessoas elas já têm uma ideia pronta de algo que elas acham bacana que quer implementar, elas desenvolvem essa boa ideia para depois tentar encontrar um problema que vai amoldar a sua boa ideia que ela teve. Em vez dela partir do problema e, como exercício de resolução desse problema, ela ter uma boa ideia, uma inovação capaz de fazer frente a essa resposta. E tudo que a gente faz, ela precisa ser mensurado. Eu aprendi muito durante as minhas aulas aí, nos cursos que eu fiz, uma máxima da administração de que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então, a ação que você está propondo fazer, ela precisa ser mensurada frente ao problema que você tem. E que se o resultado não for alcançado, você precisa refazer o planejamento para que você alcance o resultado. Então, entendam polícia comunitária, meus senhores. Entendam polícia comunitária como uma estratégia. E mais, uma estratégia que muita gente não entende, que ela visa fazer frente justamente a uma realidade das grandes instituições policiais, que é falta de efetivo. Quando nós colocamos os prêmios Boas Práticas, e eu coloquei para vocês como exercício assistir os projetos que foram desenvolvidos nos prêmios Boas Práticas, ele tem essa finalidade. Quando, eu até recomendo depois, não agora que vocês vão estudar para a prova, mas posteriormente, tente baixar o edital do prêmio Boas Práticas e ver os quesitos que nós colocamos no edital Boas Práticas. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é de um efetivo baixo. Então, isso não quer dizer que ter um efetivo baixo não nos possibilita desenvolver um excepcional trabalho. É aí que entra a polícia comunitária, porque a polícia comunitária ela pressupõe um trabalho em rede. É a capacidade que primeiro é o reconhecer que nós não temos condições somente com a força policial de fazer frente a todos os problemas da comunidade, mas reconhecer também que nós temos uma excelente oportunidade como policial capilarizada e articulada no estado inteiro de estabelecer uma grande rede de colaboradores acionando todo aquele conjunto de órgãos, instituições, de pessoas públicas e privadas que podem atuar em parceria com a polícia e com a comunidade para dar uma resposta local. Por isso que eu coloquei o projeto do Hildo, lá em Uberlândia, um sargento, subcomandante do setor, ele conseguiu, com um esforço muito grande, dedicação muito grande, emprego muito grande dele, estabelecer uma grande rede de colaboradores com a comunidade e fazer com que essa rede atuasse na resolução dos problemas locais. Aí, em vez de eu ter um conjunto de policiais tentando fazer redução do roubo, crime, fazendo operação somente, não que isso não tenha feito, eu de forma alguma falo que isso não é importante. É extremamente importante. Mas o que eu quero sensibilizá-los é que quando nós conseguimos estabelecer uma rede, tendo como meta a resolução de algum problema, envolvendo as pessoas que vivenciam esse problema, fazendo com que essas pessoas se engajam na busca de resolução de problemas, aumentando as nossas ferramentas de resposta e a nossa capacidade de resposta, a gente consegue, com pouco, produzir um grande resultado. E é isso que eu espero. Você vai estar lá no seu destacamento, vai ser você mais 5, você mais 6 policiais, e você mais 5, mais 6, não tem que tentar dar a resposta só você 5, você 6. Você tem que chegar lá e preocupar de quais são as forças que eu posso mobilizar nessa minha comunidade aqui, que em surgindo algum problema, pode me ajudar a resolver o problema. Então você tem que ir no prefeito, conhecer o prefeito, conhecer todos os secretários do prefeito, quem que é o responsável pela Polícia Civil no local, quais são os órgãos de assistência social que cuidam lá, vai no padre, vai no pastor,
vai na comunidade, associações comunitárias. Vocês têm que ir nesse conjunto de pessoas. Ah, tem um deputado que é lá da região, vai no deputado, se apresenta o deputado, eu sou o responsável pelo policiamento no local lá, nós estamos passando por um momento excepcional, né? E conto com o apoio do senhor para que a gente permaneça numa situação excepcional. Mobilize essa comunidade. Olha, quando você fizer isso, você vai ter, não vai ser só você, sargento, e sua equipe, vai ser você e seu sargento e sua equipe, mas um conjunto enorme de forças que vão estar ali pronta para que quando surgir alguma demanda, algum problema, você vai ver que muitas das vezes o seu único trabalho vai ser uma ligação. Você vai ser acionado porque você é a parte acessível do Estado. Você vai ser acionado pelas pessoas. O seu único trabalho, depois que você estabeleceu essa rede, foi uma ligação. Ô, prefeito, tudo bem? Aqui é o sargento fulano de tal. Estou com um probleminha na região tal. Eu estou precisando que seja feita a poda de uma árvore lá. Inclusive, nós tivemos um caso recentemente de uma pessoa que foi vitimada lá. E eu vejo que uma das causas possíveis pode ser que o local está muito ermo. Aquelas árvores lá estão tampando totalmente a iluminação lá. Inclusive, se o senhor puder trocar também as lâmpadas lá que está acontecendo, né, eu acho que vai ajudar muito a comunidade local. Se eu puder fazer isso, nós vamos monitorando. De repente, pode surgir alguma outra demanda e eu vou continuar precisando do apoio do senhor. Esse foi o seu trabalho. Agora, se você pensar só no aspecto tradicional, o que você vai fazer? Você vai fazer operação. Você vai estar lá, pegando essa região, colocando operação todo dia, ponto base e tal. Pode ser que isso também vai resolver, mas olha o esforço institucional que você vai ter que ter, às vezes, para algo que pode não surgir, porque é um crime de oportunidade. Muitas vezes o cara, durante o momento que você está lá, não vai cometer nada. Ele vai cometer na hora, aproveitando-se dessas situações do ambiente que podem ser a causa do crime. Na hora que não tiver polícia, que você não vai conseguir manter, você tem um efetivo pequeno, você não vai conseguir manter a polícia lá 24 horas, né? É um local onde as características ambientais do local propiciam a prática do crime. Então, quando você não estiver lá, o que vai acontecer? Vai ter o crime e você vai continuar sendo cobrado. E a sociedade, muitas vezes, ela não enxerga que a resolução do problema não está na sua ação policial. Ela está na falta de atuação de um conjunto de outros órgãos que impactam nesse problema. E é isso que é a polícia comunitária, é isso que é bacana. E isso é do cotidiano, não é o desenvolvimento de um projeto esporádico. Um projeto, ele pode ser necessário de desenvolvimento diante de uma situação mais complexa. Que aí você vai ter que desenvolver um projeto de polícia comunitária. Né? Mas são situações excepcionais. A polícia comunitária de verdade, ela é feita no dia a dia. Mas no dia a dia em que você tem uma base sólida. E essa base sólida é através disso, dessa consciência de que os problemas, elas não são somente resolvidos pela polícia, mas é resolvido em parceria com a polícia, com a comunidade que vivencia e um conjunto de órgãos públicos e privados está aí. E seu trabalho é esse, é de ter toda essa estrutura ao seu favor, para que quando surgir um problema, você avalie se você vai ser necessário mobilizar um grupo para que, a partir desse grupo, possa ser desenvolvida uma metodologia para a resolução do problema, ou se é um problema simples, que só a mera articulação que você tem através da rede que você construiu, você já consegue dar uma resposta. E o mais legal, que às vezes nós não vamos fazer nada a não ser uma ligação, mas nós vamos colher todo o crédito. A comunidade vai falar assim, pô, levei o problema para o sargento lá, ó, no outro dia tinha um pessoal aqui da prefeitura, já fez uma capina aqui, já trocou as lâmpadas, tudo. Puta merda, sargento, ele é padrão. Olha pra você ver, uma simples ação, você colheu todos os frutos, ao passo que, imagine que numa versão tradicional de polícia, você tentando dar uma resposta para esse problema que foi de passado, você tá lá todo dia dando operação e tal, fazendo batida policial, e quando você não tem essa condição de estar lá, acontece o crime. Aí você fala assim, pô, falei com o sargento, ele veio aqui, fez um negocinho, mas tá aí, ó, o crime tá acontecendo, não resolveu nada. Percebe como que as coisas podem mudar? E o que a gente espera da atuação de você, sargento, que vai estar lá, é que você tenha essa capacidade de enxergar isso, as limitações, os limites de alcance da nossa atividade policial, que, por outro lado, nos possibilita estabelecer uma grande rede de apoio e de articulação para que a gente possa captar essas demandas da comunidade e, através dessa rede, dar uma resposta eficiente à prática do crime. Isso é a polícia comunitária.
comunitária. Isso eu quero que você entenda. Todo o resto da matéria que vocês viram, eles vêm para possibilitar com que isso aconteça. Quando a gente vai falar assim, agora vamos trabalhar numa unidade de mobilização social. Para que mobilização social? É para isso. É para que você saiba que você precisa acessar as pessoas, que você precisa ter um conjunto de pessoas capazes de se convergir para atingir um resultado definido que você tem. Então, para isso, você tem técnicas de mobilização social, você tem grupos ali que você precisa atingir, aquele grupo de pessoas que serão os geradores da ação, ou seja, aquele conjunto de pessoas que, sem a atuação deles, a ação não vai conseguir. Vai ser o prefeito da cidade, vai ser aquela liderança comunitária, vai ser o padre, vai ser o pastor, vão ser aquelas pessoas que você vai acessar diretamente e ela vai te dar resposta para o seu problema. Esses são os geradores, né? Por outro lado, você vai ter um grande grupo de pessoas que são os legitimadores, aquele conjunto de pessoas que não necessariamente eles vão desenvolver alguma ação, mas que vão defender a tudo que você faz. Falar assim, olha, realmente não fez nada, mas o sargento ele foi lá e resolveu o problema. Nós teve aqui uma reunião aqui, o pessoal passou a situação lá dos assaltos que estava tendo, no outro dia teve uma equipe da prefeitura lá, trocou a iluminação, podou, viu lá, polícia continua lá fazendo operação, porque nós temos que ter a consciência que essas estratégias, elas não excluem as nossas táticas tradicionais. Você vai continuar tendo que fazer as operações, né, tentando monitorar qual o melhor horário, né, de maior probabilidade de incidência do delito, fazendo a operação naquele horário, fazendo a visibilidade, fazendo outras ações, mas que, na verdade, a resolução ela vai vir de uma coisa mais ampla, que é esse contato com o prefeito, na prefeitura, com outros vereadores e com pessoas da comunidade, se colocar lá, olha, monitore aí se não tem nada diferente, vocês estão aí, se você tiver condição de verificar situações diferentes que tenham acontecido aí, repasse para a gente possa tomar alguma medida, fazendo com que a população ela se sinta empoderada e importante durante esse processo. É isso. Então, essas pessoas que vão conhecer o seu trabalho e vão te defender, que são os legitimadores. E fora o outro conjunto de pessoas beneficiadas, são pessoas que nem vão tomar conhecimento, que não vão conhecer desse problema, muito menos do que foi feito, mas vem ser impactada de forma positiva por esse trabalho que você fez. Entendeu? Então, tudo que vem depois, os serviços, vão ter lá, GEPAR, base comunitária, patrulha, são serviços. Eu gosto muito de refrisar isso. São serviços através dos quais se possibilita a aplicação da filosofia e estratégia de polícia comunitária, que tem características que possibilitam isso. É descentralizado, é personalizado, ou seja, eu tenho uma base comunitária, ela tem uma definição territorial própria, a expectativa é que estejam sempre os mesmos policiais naqueles locais. Para quê? Para que esses policiais eles tenham condição de desenvolver uma mobilização social, uma articulação em rede, para que eles sejam conhecidos, para que eles conheçam as pessoas e para que quando aconteça algum problema, eles tenham as condições de mobilizar um corpo para dar uma resposta. GEPAR, a mesma coisa. Patrulha Rural, a mesma coisa. Agora, não adianta ter o serviço se os policiais empregados nesse serviço não entendem isso que eu estou falando com vocês. Então, é preciso que isso seja percebido para que seja aplicado. Essa é a minha grande luta quando a gente vai falar de polícia comunitária. A aplicação da polícia comunitária ela só vai ocorrer, de fato, quando houver um completo entendimento. E eu quero que vocês saiam, sargentos, com esse entendimento, entendendo que você vai aumentar muito a capacidade de resposta, ainda que seus recursos humanos e logísticos sejam escassos, se você se utilizar da filosofia e estratégia de polícia comunitária. Perceba? Então, se vocês compreenderem esse contexto geral, as questões da prova, elas vão exigir de você esse conhecimento. É esse conhecimento que eu quero que vocês tenham, sargento. Tá ficando longuíssimo isso aqui, cara. Mas isso aqui é uma aula que resume o curso de vocês inteiro. E mais, que pode fazer diferença na sua carreira como sargento. Eu recomendo que assista ela por inteiro. Não acabou. Então, nem na metade, não acabou.
Estou aqui me colocando à disposição de vocês no momento onde que eu poderia... É sabadão agora, hein? Sabadão, 1h da tarde. Né? Poderia estar passeando. Eu vou entrar de supervisão daqui a pouco. Mas eu estou aqui, não fazendo nenhum tipo de favor, mas é por convicção pessoal. Como eu tenho isso como uma missão minha mesmo, sabe? De tentar contribuir com vocês de alguma forma. Se eu tiver aqui nessa turma de CEFs enorme no estado, se eu tiver aqui 10 policiais CEFs, sargentão, que vão entender o que eu estou falando e vão aplicar como sargento, eu já me dou por satisfeito. São 10 agora, 10 na próxima turma, daqui uma outra turma serão mais 10. E assim, aos poucos, nós vamos mostrando o que é a polícia comunitária de verdade. Percebe? Eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora. Separei algumas questões de prova para vocês entenderem como que é o tipo de prova que eu costumo elaborar. E aí nós vamos, durante a resolução dessas questões, reafirmando algum desses conceitos, beleza? Compartilharei com vocês aqui agora. Espero que seja visível para todos. Eu vou ler, caso não esteja visível para todos, vou reduzir a minha imagem aqui, ó, e vou ler as questões. Vamos lá. Questão número 1. Presta atenção na questão. Uma guarnição composta por militares do GEPAR de determinada unidade, durante um jantar informal, conversavam sobre a situação de vulnerabilidade de algumas famílias de uma comunidade carente em que eles atuavam. Local em que a intenção da polícia com os moradores é bastante fragilizada. Local em que a interação da polícia com os moradores é bastante fragilizada ante alguns episódios de arbitrariedade policial. Um dos integrantes da guarnição teve a ideia de cadastrar os moradores que estariam precisando de auxílio e de convidar os integrantes da rede de proteção preventiva local para participar de uma campanha de arrecadação de donativos para assistir os necessitados. A ideia foi recepcionada pelos integrantes da rede de proteção preventiva local, que decidiram colaborar. Foram arrecadados diversos donativos e montadas cestas básicas suficientes às famílias carentes cadastradas pelo GEPAR. Fato que, segundo o relato de vários moradores da comunidade, aumentou a confiança na polícia e possibilitou que os integrantes do GEPAR interagissem com moradores. Referente a isso, a iniciativa do GEPAR, letra A, foi pautada na estratégia da polícia comunitária, visto que resolveu-se um problema de ordem local, a saber, situação de vulnerabilidade de algumas famílias e a dificuldade de interagir com a comunidade local. Pensem aí. Letra B. Não se pautou na estratégia de polícia comunitária, não obstante ter sido uma ação solidária de extrema importância, pois abriu caminhos para um diálogo e interação com a comunidade local, o que é imprescindível à ideia de identificação e resolução de problemas de segurança pública com base na estratégia de polícia comunitária. Letra C. Foi pautado na estratégia de polícia comunitária, pois, não necessariamente, o foco deve estar em identificar e resolver problemas locais de segurança pública. A mera interação comunitária com ações que enaltecem a instituição consubstanciam a estratégia ora em voga. Letra D. Não foi pautada na estratégia de polícia comunitária, pois, em hipótese alguma, entregar cestas básicas por militares com a colaboração da comunidade pode ser solução para algum problema relacionado à segurança pública. Senhores, é esse tipo de questão que vocês vão encontrar. São questões que vão exigir de vocês um raciocínio completo sobre a nossa disciplina e a aplicação desse raciocínio na sua atividade prática operacional. E aí? Vou voltar aqui. Alguém tente responder, obviamente, aí, essa questão, depois eu vou dar. Vamos repetir as alternativas? Foi pautada na estratégia de polícia comunitária, visto que resolveu um problema de ordem local, a saber, situação de vulnerabilidade de algumas famílias, dificuldade de interagir com a comunidade local. Resposta: não foi. Não foi. Olha, foi pautada na estratégia de polícia comunitária, resolveu o problema de ordem local. Que problema?
Que problema que resolveu? Você está numa situação de tem várias famílias de vulnerabilidade, você vai arrecadar algumas cestas básicas e vai distribuir para a comunidade, você vai estar resolvendo algum problema? E aí eu vou retomar um conceito de Goldstein. O que é problema de segurança pública? O que é o problema que nos vai exigir o desenvolvimento de uma estratégia, de uma metodologia para resolvê-los? É um conjunto de incidentes de mesma natureza, ou seja, é um conjunto de fatos que se repetem durante um espaço de tempo no mesmo local e que geram impacto na comunidade. Fome, necessidade, não é um problema de segurança pública, não. É um problema social? É. É um problema de segurança pública? Não. Então, distribuir cesta básica, você vai estar resolvendo um problema? Não vai estar resolvendo um problema, não. Segurança pública? Não. Né? Então, vamos botar a questão aqui, letra A. Né? Foi botar, resolver um problema, situação de vulnerabilidade. Se você resolve situação de vulnerabilidade distribuindo cesta básica, a mera interação, aqui, de novo aqui, de algumas famílias, dificuldade de interagir com a comunidade legal. Outra coisa, os problemas que nós buscamos resolver são problemas que afligem a comunidade, não pessoa individual. A comunidade. Então, letra A não está correta. Letra B. Se pautou na estratégia de polícia comunitária. Não obstante ter sido uma ação solidária de extrema importância, pois abriu campos para diálogos e interação com a comunidade local, o que é imprescindível à ideia de identificação e resolução de problemas de segurança pública com base na estratégia de polícia comunitária. E aí? E sobre essa aí? Vamos ver as próximas? Foi pautada na estratégia de polícia comunitária, pois não necessariamente, eu vou deixar essa aqui para vocês, a tela inteira, para ver se vocês conseguem ler melhor. Vamos lendo isso, só para a gente resolver essa questão. Dá esse tempinho para vocês refletir sobre as demais questões. Vamos voltar aqui? Então, vamos lá. Foi pautada na estratégia de polícia comunitária, pois não necessariamente... Eu vou adiantar. A resposta correta é a letra B. É a letra B. Não se pautou na estratégia de polícia comunitária. Por que não se pautou? Porque quando eu penso em estratégia de polícia comunitária, eu estou falando uma coisa mais ampla. Nessa questão, não é a mera estratégia de aproximação com a comunidade. Isso é parte do todo. A parte do todo. Mas, em que pese isso não ser polícia comunitária de forma ampla, é uma ação importante, pois possibilita, sim, uma interação com a comunidade local e que, sim, essa interação, a partir dessa interação, aí sim nós conseguimos o desenvolvimento da polícia comunitária. Então, isso seria um primeiro passo a ser dado. Por isso que eu gosto de ter essa interpretação um pouco mais polarizada, para que vocês possam fixar esse conceito. Né? Não é uma parte, nós temos que pensar no todo. A estratégia de aproximação é importante? É importante, mas ela por si só não é polícia comunitária. Não basta só você desenvolver a estratégia de aproximação. A estratégia de aproximação tem que servir de base para que você consiga evoluir através do desenvolvimento da filosofia de polícia comunitária. Beleza? Então, aqui a resposta correta é a letra B. Não foi pautada na estratégia de polícia comunitária, não necessariamente o foco deve estar na polícia comunitária, necessariamente o foco está em resolver problemas. Então, aí, não foi pautado na estratégia comunitária, por hipótese alguma, integrar essas bases comunitárias com a colaboração comunitária pode ser a solução de algum problema relacionado à segurança pública. Não, às vezes sim. Às vezes vai fazer parte dessa estratégia, desde que o seu objetivo maior seja a resolução de problemas conforme participativo, envolvimento de outros órgãos públicos e privados. Então, são questões que vão exigir de você raciocínio, senhores. Raciocínios voltam a afirmar. Outra questão.
Inúmeras ferramentas de gestão foram incorporadas à PMMG através da antropofagia organizacional. Como exemplo, cita-se Sistema de Gestão Policial CompStat, uma prática gerencial que consiste em encontros de grupos focais estratégicos de controle do crime, indicadores de desempenho e tecnologia computacional para mapear crimes. Nesses encontros são diagnosticados problemas e confeccionado um plano de ação contendo recomendações estratégicas onde os atores envolvidos propõem um conjunto de mudanças da estrutura organizacional, mudando a rotina gerencial. O modelo CompStat foi esquematizado em 4 princípios elementares: disponibilizar informações criminais de maneira precisa, em tempo, para todos em níveis organizacionais. Senhores, nós estamos numa era, um recorte aqui, presta atenção. Nós estamos na era da inteligência policial. Inteligência policial. Agora, nós temos que pensar que a polícia comunitária ela pode ser uma excelente oportunidade para a gente poder impulsionar a inteligência policial na medida em que nós temos acesso a um conjunto maior de possibilidades que pode nos fornecer dados de qualidade. Vamos voltar à questão aqui, isso é uma outra discussão. Mas isso aqui estamos falando aqui de estratégia de inteligência policial. Disponibilizar informações criminais de maneira precisa e em tempo para todos os níveis organizacionais. Dados de qualidade. Identificar e analisar problemas a fim de desenvolver e aplicar táticas complementares eficazes, desdobrar recursos tecnológicos humanos para a ponta de maneira rápida e focada, para implementar táticas concebidas com rapidez. Monitorar sistematicamente o crime por meio de avaliações contínuas. Major, chegou aqui, eu já não estou entendendo mais nada da questão. Calma. Leia até o fim. Não se desespere. Eu coloco uns enunciados para facilitar, às vezes, você fazer um resgate mental e saber do que nós estamos querendo falar. Não apavore com os enunciados. Leia, que depois, se for necessário, você volta ao enunciado, que ele pode te ajudar. Aprender como estava acontecendo, fazer ajustes quando necessário. O modelo atual de defesa social dos Estados Gerais tem fundamento nos mesmos princípios, ou seja, inteligência, descentralização, identificação de problemas. Assinale a alternativa que mais se adequa ao enunciado da questão. Letra A PMMG adotou um modelo de setorização do policiamento que envolve a divisão da cidade em regiões menores para facilitar o patrulhamento. Você falou, então aí nós estamos falando de setorização. A setorização é uma condição necessária, é um avanço, faz parte da descentralização, inclusive da gestão, que é um princípio de polícia comunitária. Então, é uma ação necessária, porque a descentralização que vai propiciar com que seja feita uma gestão mais personalizada, levando em consideração as situações daquela localidade. Então, setorização é algo que nós temos falado aí. E provavelmente grande parte dos sargentos que estão aqui, se não for comandante de um subsetor, pode ser comandante de um setor. Então, vamos lá. A setorização é a subdivisão do espaço territorial, alocando recursos em seus respectivos espaços físicos, com a devida responsabilidade na gestão, bem como no monitoramento baseado na análise criminal e na produção do conhecimento de inteligência, com ênfase na aproximação da PM à comunidade. Eu não vou nem continuar lendo. É óbvio que essa aí é a resposta correta. A setorização é isso. É um modelo de gestão que vai propiciar com que sejam, através daqueles recursos setorizados, feito uma análise e propositura de problemas de segurança públicas personalizado, levando em consideração as características daquela região específica, tornando dessa forma a nossa capacidade de resposta com base na inteligência policial mais eficiente. Vamos para a próxima? Estou querendo fazer isso aqui e encerrar a nossa revisão, até para não ficar muito pesado para postar. Mas estão entendendo aí mais ou menos o tipo, né? Não estou querendo que vocês decorem. Eu quero que vocês compreendam e apliquem o conhecimento. Sobre estratégia de policiamento, marque V para verdadeiro e F para falso. Policiamento profissional. Fiz todo aquele recorte para vocês, né? O objetivo da estratégia de combate profissional ao crime é criar uma força de combate militar, disciplinada e sem sofisticação. Sem sofisticação?
O que tolera truculência no seu cotidiano, tem isso aí? Não tem nada disso não, gente. Assim, o distanciamento da polícia é incentivado? Não, nunca foi incentivado. O distanciamento ele foi meramente em decorrência de uma estratégia que se entendeu ser conveniente naquela época do rádio patrulhamento. Então, o rádio patrulhamento ele acabou gerando esse distanciamento. Diferente de uma era anterior, que não tinha estratégia, mas o policiamento era feito a pé, a cavalo, o policial estava em constante contato com a comunidade, então o relacionamento era próximo. Com a profissionalização e a adoção desse modelo de rádio patrulhamento, as viaturas ficavam o tempo inteiro fazendo um patrulhamento, por vezes aleatório, e aguardando ser chamado para fazer atendimento da ocorrência, atendimento à comunidade naquele momento. Então, isso por si só gerou um distanciamento, tá? Não que isso tenha sido pensado, vou fazer isso para poder ficar distante. Não, isso foi um mero acaso em razão da estratégia que foi adotada e que foi uma estratégia extremamente bem sucedida, diga-se de passagem, tanto que nós temos ela até hoje, tentando corrigir para que ela seja mais eficiente. Então, essa aqui não tem nada a ver, né, gente? Falso. O policiamento estratégico foi uma outra estratégia na era da reforma que veio agregar valor ao policiamento profissional. O objetivo básico da polícia permanece o mesmo, verdade. O básico é o mesmo, combate profissional ao crime, né? Que é o controle do crime. O estilo administrativo continua centralizado, verdade, é centralizado. Através de pesquisa e estudos, a patrulha das ruas é direcionada, melhorando a forma de emprego, justamente. O policiamento estratégico é isso. É pegar tudo que já tinha sido feito no modelo profissional, agregar conhecimento, pesquisa e estudo, para tentar empregar de forma mais efetiva, visando, como objetivo mesmo, redução do tempo de resposta, acreditando que isso faria com que o combate ao crime seria mais eficiente. Policiamento orientado para o problema. Então, nós estamos falando da primeira estratégia adotada na era de resolução de problemas. O objetivo central do policiamento orientado ao problema é a prevenção do crime e da desordem. Perfeito. A prevenção é atacar o problema nas suas causas, né? Em vez de responder a crimes após a sua ocorrência. Perfeito. A polícia busca identificar padrões e intervir de maneira preventiva em futuras ocorrências. É isso. O POP é exatamente isso. Correto, né? No policiamento estratégico, deve ser buscado os seguintes objetivos: parceria, fortalecimento, solução de problema, prestação de contas e orientação para o cliente. Aí não. Aí é falso. Por quê? Porque todos esses elementos foram justamente os elementos agregados ao policiamento orientado para o problema que caracterizam, então, sendo essa estratégia como sendo a estratégia de polícia comunitária. Então, falso essa alternativa. Para a próxima. Os princípios. Princípios é muito importante a gente estudar isso, né? São um conjunto de normas ou padrões de condutas a serem seguidas por uma pessoa ou instituição de forma a sedimentá-los. No que tange à polícia comunitária, inclui-se uma moderna visão de gestão de segurança pública, em que a cultura organizacional é transformada. É esse processo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um processo de mudança da nossa cultura organizacional. É uma necessidade. Quem fala isso está na nossa diretriz de polícia comunitária. Diante disso, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, nós vamos pegar os princípios e enumerar com seus conceitos devidos, né? Eu acho que é uma questão muito tranquila, mas eu quero que vocês entendam, na verdade, a grande finalidade dos princípios, porque os princípios podem cair em uma questão que não seja tão fácil como essa. Essa aqui está muito fácil. Você vai lembrar e vai relacionar. Os princípios poderão estar embutidos numa questão que vai exigir um nível de reflexão maior. Mas vamos lá. Foco na resolução de problemas, né? O objetivo da atuação não pode ser somente problema de crime, mas também medo do crime, desordem que interfere no cotidiano das pessoas, que geram intranquilidade para favorecer o crime. É isso aí. Qual que é o problema que é o nosso foco? São os problemas que relacionam o crime, medo do crime e desordem, né? Vamos lá. Vou começar daqui, depois eu faço a equivalência lá de cima, que é mais fácil. A tal postura reforça uma relação de confiança, credibilidade, ou seja, princípios, circunstâncias necessárias para tudo aquilo que eu falei com vocês aconteça. Uma relação de confiança, que a polícia tenha credibilidade, legitimidade do cidadão em relação à instituição. Além disso, que permita que haja entendimento dos limites da atuação policial por parte da comunidade,
necessidade de articular com outros atores para a resolução dos problemas e a importância de sua participação ativa nas questões de segurança pública. Qual que é esse aqui? Confiança, articulação, que é? Qual que é? Tal postura reforça a relação de confiança, credibilidade, em relação à instituição, além de permitir o entendimento para a comunidade, necessidade de articular com outros atores, resolução dos problemas, participação sistêmica da comunidade junto com os outros órgãos. O mencionado princípio decorre da denominada segurança cidadã, o qual analisa a violência como fenômeno multicausal, que demanda, portanto, participação da comunidade, instituições públicas, nas diversas áreas como educação, saúde, lazer, cultura e cidadania, dentre outras. Então, na verdade, está aqui, meus amigos. Esse aqui está na participação com os outros órgãos. Na verdade, houve uma confusão aqui. O princípio permitirá que o policial seja a primeira referência da comunidade na solução das demandas de segurança pública, estimular setorização. O princípio permitirá que os policiais sejam conhecidos pela comunidade, estimular a comunidade vinculada. Nesse sentido, haja visto que o policial ser conhecido da realidade local, deverá adaptar o planejamento. Desculpa, senhor, eu tô lendo picado aqui e acabo me confundindo, porque um princípio está intimamente relacionado ao outro. Vocês vão ver que no total o que espera é isso, né? É meu problema, né? Estou querendo ser muito rápido aqui, lendo só o início aqui, já tirando as conclusões. É bom que na prova é assim. Ó, não cometa na prova esse erro que eu estou cometendo aqui. Só começar a ler a questão e já achar que sabe a resposta. Ler por inteiro. Então vamos lá. O princípio permitirá que o policial seja a primeira referência da comunidade. Quando eu penso em setorização, é isso. É o policial conhecer e ser reconhecido, mas calma. A questão não para aqui, né? O princípio que o policial seja referência da comunidade, tanto que aqui embaixo aqui fala o princípio que o policial sejam conhecidos pela comunidade. Então, você vê, está intimamente relacionado um com o outro, né? Permitirá que o policial seja referência da comunidade, das demandas de segurança pública e estimulará maior responsabilização pela comunidade a qual esteja vinculado. Nesse sentido, haja vista ser o principal conhecedor da realidade local, deverá adaptar. Então, aqui que está o X da questão. O fato dele ser o policial, estando integrado com a comunidade, ele vai ter condição de adaptar o planejamento e dar resposta ao problema. Por isso que é autonomia e criatividade. Na medida em que o policial ele conhece a realidade da comunidade, ele passa a conhecer quais podem ser as melhores alternativas. É que, na hora de dar resposta ao problema, que o policial ele precisa demonstrar a sua criatividade. Então, está aqui. E o último, que também, quando você começa a ler só início, né, vai confundir um com o outro, tal princípio permitirá que os policiais sejam conhecidos pela comunidade, né, que entendam a realidade local, esse vínculo do cotidiano no espaço de atuação, possibilitar maior eficiência no direcionamento das estratégias de policiamento e resolução dos problemas. Então, aqui é a setorização. Então, foi bom, né? Esse vacilo meu aqui foi bom, porque vocês não cometam na prova mesmo erro que eu cometi. Então, leia por completo, vocês vão ver que vai ter uma palavra-chave ali que vai te remeter à resposta. Vamos continuar, então? Tem uma questão aqui interessante. Interessante por quê? Vejam bem, como eu passei para vocês na unidade 1 a análise dos projetos do Prêmio Boas Práticas, e eu quero que vocês entendam o Prêmio Boas Práticas, senhores. Quando eu estava como chefe da seção de polícia comunitária, eu tinha como propósito, né, consolidar o verdadeiro conceito de polícia comunitária na nossa instituição. Foram estabelecidas diversas estratégias. Uma das estratégias foi criar um prêmio para aqueles que fizessem aquilo que a gente espera que seja feito com base na filosofia e estratégia de polícia comunitária. Então, o Prêmio Boas Práticas, ele tem esse objetivo, né, de a cada edição a gente poder publicizar, além de valorizar, obviamente, o correto conceito, a correta aplicação do conceito de polícia comunitária que tenha tido resultados efetivos. Por isso que eu quis trazer para vocês na unidade 1 a análise foi um recorte, né,
de todos esses projetos, porque todos aqueles projetos foram aplicados os princípios e todos eles deram um resultado efetivo, possível de ser mensurado. Então, na prova de vocês, como eu pedi isso, obviamente eu vou cobrar conhecimento desses projetos. Eu vou cobrar conhecimento dos princípios empregados nesses projetos, tá? Aqui tem uma questão que eu fiz também recente, que é mais ou menos dentro desse sentido. Fala o seguinte, olha, para a construção de uma estratégia de polícia comunitária, deve ser buscados objetivos da parceria, fortalecimento, resolução de problemas, prestação de contas e orientação para a comunidade. O principal questionamento deve ser como podemos trabalhar juntos para resolver esse problema. Então, a nossa diretriz, né? Os projetos vencedores do concurso Boas Práticas de Polícia Comunitária demonstraram a aplicação dos fundamentos de polícia comunitária através de diversas estratégias inovadoras e colaborativas. A seguir, serão apresentados resumos das ações envolvidas em alguns desses projetos. Baseando-se nesses resumos, é possível identificar os fundamentos da polícia comunitária que foram aplicados para alcançar os resultados positivos. Resumo das ações envolvidas. Projeto de mobilização e interação comunitária em rede, criou redes de proteção comunitária, envolvendo os moradores na identificação e solução de problemas de segurança pública, resultando em uma redução significativa dos furtos no aumento da vigilância natural do bairro. Guardiões da História, envolveu guias turísticos, comerciantes, moradores na proteção do patrimônio histórico de Ouro Preto, melhorando a segurança e preservação cultural através da desativação do estacionamento e maior presença policial na área. Mulheres em Ação capacitou mulheres voluntárias para apoiar outras mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo a prevenção da violência doméstica, fortalecendo a rede de suporte comunitário. Música na Escola implementou atividades musicais e artísticas em escolas para enfrentar o medo do crime e promover um ambiente escolar positivo envolvendo os alunos, professores e comunidade escolar. União Gera Prevenção criou uma rede de proteção preventiva envolvendo trabalhadores migrantes, a Polícia Militar e a comunidade local para interagir harmoniosamente com novos moradores e prevenir desordens associados à urbanização. Analise os fundamentos de polícia comunitária que foram aplicados com os projetos resumidos acima e, posteriormente, analise a alternativa correta. Letra A. Engajamento comunitário e vigilância natural. Nos projetos Mobilização e Interação Comunitária em Redes e União Gera Prevenção, o engajamento comunitário e a vigilância natural foram fundamentais para reduzir a criminalidade e melhorar a sensação de segurança, enquanto nos projetos Guardião de História e Música na Escola, esses fundamentos não foram utilizados. Parcerias colaborativas à prevenção. Nos projetos Guardiões da História e Mulheres em Ação, as parcerias colaborativas e a prevenção foram essenciais para proteger o patrimônio histórico e prevenir violência doméstica, respectivamente. Enquanto nos projetos Mobilização e Interação Comunitária em Rede e Música na Escola, esses fundamentos não foram aplicados. Letra C. Capacitação e empoderamento comunitário. Nos projetos Mulher em Ação e Música na Escola, a capacitação e o empoderamento comunitário foram cruciais para fortalecer a rede de suporte e promover um ambiente positivo. Enquanto nos projetos Mobilização e Interação Comunitária em Redes e Guardião da História, esses fundamentos foram secundários. E letra D, a integração comunitária e a abordagem preventiva. Todos os projetos aplicaram os fundamentos de integração comunitária e abordagem preventiva, envolvendo a comunidade na identificação, priorização e resolução dos problemas, promovendo a confiança mútua e resultando em melhoria significativa na segurança e qualidade de vida. Resposta correta é essa aqui. Eu não vou mostrar o que está errado em uma ou outra, não. Mas para quem entendeu tudo o que eu falei, não vai ter dúvida de que essa está correta. Quando eu falo que todos os projetos explicaram o fundamento da integração comunitária, abordagem preventiva, envolvimento da comunidade na identificação, priorização, busca e resolução dos problemas, promovendo a confiança, resultando em melhoria significativa na qualidade de vida. Ou seja, é uma questão que não deixa dúvidas. Você não teve dúvida, pode marcar. Marca essa que você está certo. Se você entendeu a matéria, chegou no ponto e falou assim, não, isso aqui não tem dúvida. O Major falou isso aí 1 milhão de vezes, só pode ser isso. Marca isso. Senhores, eu tinha várias outras questões aqui, mas eu estou vendo que já está ficando... Eu queria fazer um videozinho aí na faixa de 1 hora, mas como está ficando muito demorado,
Eu acho que eu já vou pular aqui para algumas maior, fazer só mais uma e encerrar o nosso vídeo aqui, porque até para me postar ele depois ficará muito pesado. Então vamos fazer mais uma ou duas aqui e vamos encerrar. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Vamos ver essa aqui. Ó. Projetos de polícia comunitária podem ser conceituados como planejamento, execução e controle de atividades de caráter temporário junto à comunidade, preferencialmente com apoio dessa e outros órgãos públicos e privados. Tem a finalidade de atuar em um problema de segurança pública, anseio, demandas ou necessidades que possam impactar na qualidade de vida local. Assinale a alternativa que corresponde a um projeto de polícia comunitária. Letra 1, PROERD. 2, Ação Cívico-Social. 3, Patrulha Rural. 4, GEPAR. 5, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. 6, Base Comunitária. E outros, os 7 aqui, seria a Rede de Vizinhos Protegidos. Aí vem a questão, né? 1, 2 e 7 estão corretos. 1, PROERD. 2, Ação Cívico-Social. 7, Rede de Vizinhos Protegidos estão corretos. Resumir para vocês aqui, para não ficar dúvida e a gente ganhar tempo. Nenhum desses é projeto de polícia comunitária. Vou voltar aqui. Ó. Resposta correta aqui é todas estão incorretas. PROERD é um serviço. Ação cívico-social é uma ação específica que tem uma finalidade, né, às vezes de atuar como uma estratégia de aproximação com a comunidade, mas que não tem um planejamento específico. Quando você pensa em projeto, você tem que pensar em diagnóstico, identificação, análise, né, dessa análise, um plano de ação, mecanismo de aferição dos resultados e avaliação. Quando você pensar em projeto, você tem que pensar nesses elementos. Método IARA, que é o método que nós estamos estudando na nossa disciplina. Passou disso, você conseguiu identificar na ação, aqui houve um diagnóstico, uma identificação, aqui sim, aqui está uma análise bem feita, aqui, dessa análise foi construído esse plano de ação, e aqui os indicadores de avaliação de resposta. Aí, beleza. Então, Patrulha Rural é um serviço, GEPAR é um serviço, Patrulha Prevenção é um serviço, Base Comunitária é um serviço, Rede de Vizinhos Protegidos também é um serviço. Pode ser que de qualquer um desses serviços aqui possa surgir algum projeto? Pode. E, inclusive, uma expectativa que a gente tem. Se qualquer um desses serviços aí, né, for demandado a dar solução para algum problema e para resolver esse problema for necessário o desenvolvimento de um projeto, beleza. Mas isso por si só, não. A última, então, para a gente encerrar. Vamos lá. O trabalho policial, muito comumente, implica formas variadas de comportamentos. Assim, inclui incidentes como delitos em suas várias manifestações, atos de vandalismo, desaparecimento de coisas e pessoas, necessidade de caminhamento de indigentes, deficientes mentais, auxílio na organização do trânsito. Cada tipo de estilo de incidente representa um problema diferente para a organização policial. Se o trabalho policial for definido a partir de categorias estritamente relativas à criminalidade, comportamento, eventos não criminosos, não serão alcançados da atividade policial. Entretanto, a população constrói expectativas quanto à atuação da polícia. Deixa eu fazer um recorte aqui sobre isso aqui, a gente continua fazendo a questão. O que acontece é justamente isso. Ainda que não seja trabalho de polícia, a população ela acaba acionando a polícia. Nós somos acionados para atividades não típicas de polícia por diversas vezes. E sabe o que é pior? Que quando nós somos acionados para uma atuação que não é tipo de polícia, a gente tenta dar resposta. E como não é tipo da nossa atividade, a nossa resposta tende a ser insuficiente. E ao assumir a responsabilidade da resposta e dar uma resposta deficiente, isso acaba por aumentar o descrédito que a população tem em cima da polícia. A população muitas vezes não sabe que aquilo não é competência da polícia. Ela não sabe muitas das vezes que uma falta de poda de árvore não é a competência da polícia. Mas quando ela te passa isso e você tenta assume por você, e não uma rede, deixando bem claro, e aí
dentro do princípio da transparência para a comunidade, que aquilo não é trabalho da polícia, mas que você tem como acionar quem de fato é o competente para dar essa resposta, esse é o cenário ideal. Não, isso aqui não é trabalho de polícia, não. Mas eu tenho como articular o responsável. Né? Então, fiz esse recorte aqui, porque isso acontece demais. Então, é isso que está falando aqui. Ó. Entretanto, a população constrói expectativas da atuação da polícia, ainda que não seja trabalho de polícia. Espera-se que seus agentes, por exemplo, controlem atitudes e comportamentos ofensivos da população de um modo geral, ou que possam gerar alterações significativas na rotina das cidades, ou ainda contribuir para a deteriorização de suas vizinhanças. Esses são, assim, problemas de polícia, ainda que nem sempre possam ser definidos como eventos criminosos. De fato, o trabalho policial é bastante amplo. Goldstein destaca que, por exemplo, no caso de roubos, a polícia não apenas deve atuar sobre o criminoso, mas também incentivando o cidadão a se comportar de maneiras mais seguras, de modo a eliminar alguma das condições que possam vir a gerar esse tipo de evento. Ou seja, se até recentemente o trabalho policial poderia se restringir a resposta realizada o mais rápido possível a chamado cidadão, ou seja, estou falando aqui da era profissional, com o intuito de identificar e deter o defensor, agora esse deve ser redefinido de modo a incluir medidas preventivas que refiram ao cidadão os ambientes que transmitam. Diante disso, marca a alternativa incorreta. Incorreta. Situação complexa, né? Mas não diferente de tudo que nós já estamos falando. Vamos lá. O terceiro sargento PM, formado no CEFES 2024, vamos atualizar a questão. Você, terceiro sargento PM, formado no CEFES 2024, ao ser designado para comandar um destacamento, visando a melhor prestação do seu serviço, recomenda-se que faça um estudo de situação para que conheça as especificidades do seu local de atuação, tais como lideranças comunitárias, órgãos públicos e privados, principais problemas de segurança pública local e já elabore um plano de ação para apresentar na primeira reunião com a comunidade. Ó, que isso, hein? Vamos ver a B? Não, vai pensando aí, hein? Vai pensando, hein? Vamos ver a B. Considerando que, em razão da descentralização, o policial poderá atuar em vários locais com características diferentes, o modelo de gestão de rotina operacional da PM deve ser alicerçada na intervenção estratégica do policiamento comunitário, oferecendo-se ao policial um espaço territorial, setor, em que possa identificar demandas, planejar ações adequadas ao tratamento do fenômeno criminal e contribuir para o fortalecimento da sensação de segurança e harmonia com os anseios da comunidade. Certo ou errado? Pensa aí, pensa aí. Esse aqui eu vou dar um tempo para vocês refletirem, para depois a gente chegar aqui em qual é o correto. Eu quero a alternativa incorreta. A primeira está incorreta? A segunda está incorreta? Vamos para a terceira. Para maior êxito do processo de setorização, é importante a fixação de efetivo junto ao setor e ao público específico. Setorização, né? Isso permitirá que os policiais militares sejam conhecidos pela comunidade e aqueles que, por sua vez, entendam toda a sua realidade local. Esse vínculo cotidiano permitirá maior eficiência no direcionamento das estratégias de policiamento, resolução de problemas, ações e operações que atendam aos anseios comunitários, bem como alicerçar a relação de confiança entre a comunidade e a polícia. E aí? Certo ou errado? Reflitam aí. Vamos à última oportunidade. Acerca desse fato na resolução de problemas, Rosenbaum apresenta a seguinte visão. Se os problemas do bairro são a fonte de descontentamento da comunidade, contribuem para um ciclo de declínio urbano, então o policiamento eficaz deveria envolver a identificação da fonte e da natureza desses problemas e trabalhar para desenvolver soluções eficazes.
Decorre daí a necessidade, isso aqui é uma citação, tá? Na prova vai ter a citação. Decorre daí a necessidade do policial militar, juntamente com a comunidade, órgãos públicos e privados, adotarem metodologia de resolução de problemas. O policiamento orientado para a resolução dos problemas, também como conhecido policiamento orientado para o problema, é uma estratégia que tem como objetivo principal melhorar o policiamento profissional com ênfase na prevenção criminal. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa questão aí, eu acho ela bem completa, vou marcar aqui 30 segundos, e esse é o nosso último exercício dessa nossa revisão, para que vocês reflitam e marquem aí, do lado de vocês, qual questão vocês marcariam nessa aí? Qual questão? Eu não sei se está cortando aqui, senhores. Ah, desculpa, senhores. Agora que eu percebi que a minha projeção ela é cortada. Desculpa aí. Não dá para vocês lerem, não. Mas, enfim. Vamos rever a questão aqui. Questão difícil essa, viu? Essa é uma questão que eu tenho a consciência que ela é uma questão difícil. Né? Qual que é a alternativa incorreta? A alternativa incorreta nessa questão é a letra A. E olha o que diz a letra A. Olha o que diz a letra A. O terceiro sargento PM recém-formado no CFS 2024, você, ao ser designado para comandar um destacamento, visando a melhor prestação do seu serviço, recomenda-se que faça um estudo de situação para que conheça as especificidades do seu local de atuação, tais como lideranças comunitárias, órgãos públicos e privados, principais problemas de segurança pública local e já elabore um plano de ação para apresentar na primeira reunião com a comunidade. Essa é a questão errada. Agora, Márcio Major, agora eu não entendi nada do que o senhor falou mesmo. O que está de errado nessa questão aí? Aí que vem. Essa questão está toda certa, a não ser o seu finalzinho. O seu finalzinho. Quando fala que o sargento, depois de fazer tudo isso, olha só, fazer um estudo de situação, conhecer as especificidades do seu local de atuação, conhecer as lideranças comunitárias, conhecer os órgãos públicos e privados, fazer um levantamento dos problemas do local, já apresentar um plano de ação. Sabe por que isso está errado? Porque isso não é o adequado, porque aí você já vai estar colocando uma ação que não houve a participação da comunidade no processo de construção da ação que você fez. Você vai estar colocando a sua ação sozinho. O ideal é que você faça tudo isso, toda essa construção, que você chegue lá no seu destacamento, conheça ele, faça o seu estudo de situação, identificando quais são os pontos de vulnerabilidade, quais são os crimes que mais acontecem, né? Quais são os pontos sensíveis que eu tenho aqui no local que eu sou responsável, quem são as principais lideranças aqui, quem que eu posso mobilizar, quem tem uma organização privada, quais são os principais problemas aqui que eu tenho como diagnóstico aqui. Feito tudo isso, o que você poderia fazer, e o que eu recomendo que faça, é ter um painel, um diagnóstico geral da situação, e a partir desse diagnóstico, então, você passa a envolver a comunidade no processo de identificação e priorização, porque às vezes a sua ação, o plano que você vai chegar com a sua prioridade, não seja a prioridade da comunidade. E aí você vai trabalhar muito, você vai alcançar o resultado que você queria, e mesmo assim a comunidade, por vezes, não vai perceber todo o esforço do trabalho que você vai estar fazendo, simplesmente porque ela não participou dessa construção. Então, o ideal é que, ao fazer o diagnóstico, você consiga estabelecer junto à comunidade quais são as verdadeiras prioridades. Para que aí, independente do resultado ser alcançado ou não, ela entenda tudo que for feito e por isso ela vai defender o seu trabalho, sabendo que às vezes o resultado não vai ser alcançado não por falta de esforço seu, né, mas por falta de esforço de outros órgãos, outras vertentes dessas variáveis que deviam atuar e não atuou. E você deixando claro isso para a comunidade, fazendo com que ela tenha a capacidade de exercer pressão sobre isso, para que eles façam o seu trabalho e daí sim sai o resultado.
Beleza, meus amigos? Bom, 2 horas, hein? 2 horas aí de bate-papo revisional. Tenho certeza, se você prestou bem atenção nesse bate-papo nosso aqui, você vai fazer uma boa prova. E mais do que isso, mais tirando a preocupação da prova, mais do que isso, se você conseguir internalizar a verdadeira essência da polícia comunitária e aplicar no dia a dia, no exercício da sua atividade, você será um profissional diferenciado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Temos desafios? Temos enormes. Grande parte do desafio vem do desconhecimento. Hoje, o policial comunitário sofre bullying. É uma parte pequena e sofre bullying. Eu posso dizer sempre isso. Mas sofre bullying por parte das pessoas que não sabem o que é polícia comunitária, o desafio que é polícia comunitária, como sendo uma filosofia e estratégia organizacional. Não tenha dúvida disso. Então, você que internalizou, você será diferenciado, por vezes você poderá, inclusive, sofrer bullying, mas tenha consciência tranquila que, para quem realmente importa, que serão as pessoas para as quais você estará prestando o seu serviço, você será um profissional diferenciado, valorizado, reconhecido e que vai estar contribuindo para a valorização da nossa instituição. Beleza? Desejo a todos sucesso, primeiramente, né, no término desse curso, sucesso profissional ao término da carreira e a qualquer aluno meu, né, ou quem assista a essa nossa revisão, que precisar de uma orientação, de uma ajuda, de um conselho, eu estou à disposição. Atualmente, comandando uma companhia aqui na capital, né, no PA, à disposição do PA. Quem tiver acesso ao meu telefone, à disposição do telefone para poder ajudar. Tá? Sucesso a todos aí e muito obrigado.